Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Vamos voltar aqui para Tiago 4. Nós vimos a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São as três coisas, né? A terceira coisa, que é a soberba da vida, ela vai começar a ser tratada aqui no versículo 7. No versículo 7. O que é a soberba da vida e qual o problema dela? Bom, eu vou começar pela uma outra ponta que hoje está muito em voga, né? É a questão do bullying. O que é o bullying? O bullying é um moleque que não tem educação, que não tem mãe nem pai, e de repente ele fica zombando dos coleguinhas e tirando sarro dos colegas e até oprimir o colega, que às vezes chega ao ponto de levá-lo ao suicídio, como já tem muitos casos de suicídios de crianças e adolescentes que sofreram bullying. Sofreram nas mãos desses carrasquinhos, né, esses pequenos carrascos que não receberam a educação em casa, não aprenderam nada em casa e de repente querem descontar isso em crianças inocentes, em adolescentes inocentes. Então, qual o efeito do bullying? O efeito do bullying rebaixa a pessoa. E ninguém gosta de ser rebaixado. Ninguém gosta de ser zombado, né? Porque todos nós temos um certo orgulho de nós mesmos, do que nós somos, do que nós fazemos. E se vem alguém e de repente joga tudo isso no chão, você fica perdido, você fica envergonhado. E basicamente é isso que acontece quando nós buscamos, não é quando nós buscamos, mas é a terceira coisa, que é a soberba da vida. Todos nós queremos ter uma certa soberba da vida. Todos nós queremos ser alguém, né, na fila do pão. Todos nós queremos ser alguém, queremos ser reconhecido por alguma coisa. E muitas vezes de forma benéfica, não tem nada de mal nisso. Mas o problema é quando isso se torna o nosso foco, isso se torna a nossa vida. Então um jovem, por exemplo, que ele vê destruir a sua reputação, ele vê um amigo da escola zombar dele e destruir a sua reputação, ele fica passado, ele fica desesperado, porque aquilo que ele buscou tanto tempo, trabalhou tanto para ter, né, uma reputação, que ele é bom aluno, que ele é bom amigo, que ele é um bom cidadão, etc. De repente vem alguém, faz acusações graves e falsas contra ele, e ele fica mal, ele fica muito mal. E é normal, porque nós queremos ser alguém, né? Nós queremos ser reconhecido por alguma coisa. Eu quando dava curso, né? Agora não estou dando mais nada, mas quando eu dava curso de oratória, de falar em público e tudo, eu deixava muito, muito claro que a melhor maneira de começar uma palestra, de começar uma aula, é você contar um caso engraçado em que você foi a vítima. Tipo assim, eu estava andando na rua, bati com a cabeça no poste, quebrei o nariz e tal. E contar um caso assim e zombar de si mesmo. Você conta um caso onde você é a vítima e você zomba de si mesmo, porque aí você não deixa espaço para os outros zombarem, né? Por isso que é muito errado você fazer gozação, zombarias de etnias, de diferentes pessoas e tal, numa palestra ou numa aula, porque você ofende outros. Mas quando você ofende a si mesmo, quando você é a vítima das suas ofensas, todo mundo dá risada, todo mundo acha engraçado, e você não se sente ferido, porque você foi quem expôs a sua burrada, a sua distração ou coisa assim. Então, para evitar isso, para evitar você ser zombado por outros, zombe-se de si mesmo. Seja você o autor da zombaria contra você. Aí a vida fica leve demais, né?
Porque aí todos vão olhar para você e rir, mas foi você quem deu corda. Foi você quem fez bullying em si mesmo. Então isso é uma lição, até uma lição de vida para alguns, né? Mas vamos voltar aqui à questão da soberba da vida. A soberba da vida, quando nós chegamos no versículo 7, como que nós vamos combater a soberba da vida? Primeiro, sujeitai-vos. Sujeitai-vos. O que é você se sujeitar? É você se reduzir, é você ficar pequeno. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Uma pessoa, para se sujeitar, ela tem que se abaixar. Tem uma historinha interessante que é das duas cabras que tinham que atravessar uma ponte estreita, e elas pararam no meio da ponte, aquelas pontezinhas nos Himalaia, né, aqueles lugares assim, e não tinha como passar as duas, porque era muito estreita. Então o que uma fez? Uma se deitou no chão, no piso da ponte, e a outra caminhou sobre o corpo dela. Então você se sujeitar é você se deitar, você se reduzir, que tem a ver com aquilo que eu falei a respeito de você zombar de si mesmo, porque você se rebaixa, ninguém vai poder rebaixar você, você já está rebaixado. Então sujeitai-vos, pois, a Deus, reduza-se diante de Deus, entregue-se a Ele na posição mais baixa que você conseguir, para deixar que Ele te exalte. O Senhor fala isso no Evangelho, né? Aquele que se humilha, esse será exaltado. O que se exalta será humilhado. O que se humilha será exaltado. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus. Esse é o primeiro passo para você combater, né, resistir a esses desejos de promoção própria, de ser alguém na vida, como é que fala lá na tentação? É soberba da vida. De ter a soberba da vida. Então é sujeitar-se a Deus, estar sujeito a Deus. Ah, mas eu vou me sujeitar e Deus vai fazer eu ser pobre? Você está sujeito a Deus e Ele quiser que você seja pobre, você vai ser pobre. Ah, mas Ele pode querer que você seja rico, para ter como ajudar seus irmãos. Então sujeite-se a Ele, deixa ele tocar o barco, deixa Ele dirigir o barco. A segunda coisa, são sete passos aqui, olha. 7 passos, para quem gosta de tem gente que adora isso, né? 10 lições para o empresário, não sei o quê. 15 dicas de sucesso. Isso aí, inclusive, é editora que coloca essas coisas no livro para vender mais. Mas aqui, vamos 7 passos, então, para você não sucumbir à soberba da vida. Primeiro, estar sempre sujeito, sempre humilhado a Deus, diante de Deus. Segundo, resistir ao diabo. É no versículo 7 também. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistimos ao diabo? Como que nós resistimos ao diabo? Nós resistimos ao diabo em oração, em combatendo nos lugares celestiais. Uma dificuldade que muitos cristãos têm é de entender que Satanás não está no inferno. Ah, Satanás está no inferno? Não, você leu demais o livro, o Gibi do Cebolinha, que aparece lá uma imagem do inferno, e aparece o diabo sentado num trono, com um garfo na mão, cutucando as pessoas no fogo lá, virando as pessoas para assar melhor dos dois lados. Isso é Cebolinha, não é Bíblia. Na Bíblia, o inferno está absolutamente vazio. Na realidade, a palavra inferno não existe na Bíblia. Ela foi acrescentada para se referir ao lago de fogo. O lago de fogo é a condenação final, tanto da besta, do anticristo, como de Satanás e dos perdidos. Mas hoje, o lago de fogo está absolutamente vazio. É o lugar mais monótono que existe. Quando existe alguém que tem um pastor aí que vai na televisão e estava falando, eu desci até o inferno, meu amigo, você fumou orégano estragado, porque ninguém desce ao inferno. Está vazio. Se você desceu ao inferno, você ficou sozinho lá, porque não tem ninguém. Ele será habitado primeiro com o anticristo, pelo anticristo e pela besta. Depois, 1000 anos depois, Satanás será lançado no inferno. E aí virá o juízo final,
E aí então sim, os perdidos receberão as penas para serem lançados no lago de fogo. Mas hoje não tem ninguém lá, não tem ninguém lá. Então quando nós combatemos contra Satanás, nós não apontamos a nossa mira no inferno ou no lago de fogo. Não, ele não está lá. Nós apontamos nos lugares celestiais, como fala lá em Efésios, né? A nossa luta é contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. É lá que eles estão. Esses anjos caídos, esses demônios, essas coisas todas, é lá. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse segundo passo, anotou aí? 1, 2, tem gente que não consegue se não anotar. Primeiro, segundo, Mário, como é que era o 15º passo mesmo? Espera aí, não vamos chegar em 15º. Então esse é o segundo passo, resistir ao diabo. O terceiro passo é o versículo 8. Chegai-vos a Deus. Quando o diabo foge de nós, porque nós resistimos a ele em oração, em leitura da palavra, em comunhão com Deus, quando ele foge de nós, nós ficamos livres para nos achegarmos a Deus. Ele não está atrapalhando daí. Aí nós podemos nos achegar a Deus. E ele se chegará a vós. Esse é o terceiro passo. Esse é o terceiro, né, que eu falei. O quarto passo, então, é limpai as mãos. Limpai as mãos, pecadores. Porque se nós continuamos mexendo na lama, não vai dar. Você está fazendo comida, depois você corre lá para limpar o cocô do cachorro e volta a fazer comida? Não, você não pode, você tem que lavar a mão. Você tem que limpar a mão. Então nós temos que evitar tocar em coisas impuras, mexer com coisas impuras. O que são coisas impuras, aí você tem a Bíblia inteira para ensinar você. O que mais aqui? Depois, quarto passo, esse é o quarto passo, né? Limpar as mãos, porque assim a gente pode se aproximar de Deus. O quinto passo é purificai os corações, versículo 8, né? Limpais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Por que duplo ânimo? Porque uma pessoa que não é segura na condição em que está, ela fica, uma hora vai para cá, outra hora vai para lá, outra hora acredita nisso, outra hora não acredita naquilo. Não, purifica o seu coração. Purifica o coração. Tem um versículo até, no Salmo 24, versículo 4, diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então fica mais uma dica aqui do Salmo 24, versículo 4, que aqui fala tanto da limpeza de mãos, como de pureza de coração. Por quê? Como se consegue isso? Não se entregando a alma, não se entregando à vaidade, né? E nem jurando enganosamente, falar que vai e não vai, né? O próprio Senhor falou nos evangelhos também. Lá os judeus acusavam os discípulos dele de não lavarem as mãos, mas era uma lavação de mãos apenas exterior, porque na realidade o coração deles estava cheio de sujeira. Lá em Marcos, capítulo 7, ele fala isso, versículo 3, porque os fariseus, versículo 2, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal, as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que não são, que são mandamentos de homens. Que são mandamentos de homens. Então ele deixa muito claro aqui, que depois ele fala que bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Eles estavam tão apegados às tradições que eles não percebiam que aquilo era tudo exterior e eles realmente não lavavam as mãos, espiritualmente falando,
e nem os corações, eles não purificavam os seus corações, né? Onde mais nós estamos aqui? Então, em quarto é lavar as mãos, né? E quinto é purificar os corações. Tudo isso para nós nos afastarmos da soberba da vida, que nos faz pensar que devemos ser melhores que os outros, devemos ser alguém na vida, e isso acaba nos atraindo a cometer erros também, porque você recebe uma proposta de emprego, você não julga direito se tem alguma treta no meio dessa proposta, se você vai ter que se envolver com mentiras, com enganos, com corrupção, com subornos e coisas assim. Muitos empregos têm isso. O cara pega o emprego e depois ele descobre que ele tem que subornar alguém, que ele tem que omitir informações, que ele tem que não tirar nota para driblar o imposto de renda e tudo isso. No versículo 9, mais uma, eu acho que agora é a sexta, né? Versículo 9: senti as vossas misérias, né? Lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então a gente precisa sempre reconhecer que nós temos falhas. Nós temos falhas. Eu tenho muita prevenção de carola, sabe? Contra carola. Pessoa que se acha justa, que está sempre julgando os outros, sempre apontando os defeitos dos outros, porque esse não se humilha. Esse não sente a miséria dele, não sente os defeitos dele, não chora. Ele peca e não sente nada mais, porque ele já está com a consciência cauterizada. Converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza, né? E, em sétimo lugar, seria o versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Isso é basicamente o que o Senhor ensinou lá nos Evangelhos, né? Quem se humilhar será exaltado, mas quem se exaltar a si mesmo será humilhado. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.